Capítulo 4, versículo 28. Vamos todos ficar de pés, queridos, por favor, para nós lermos o texto bíblico. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entrementes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, se eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Diga-se comigo: Senhor meu Deus, fala ao meu coração através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Nós estamos compartilhando nessas últimas semanas, e hoje a gente vai encerrar esse ciclo de palestras, de palavras sobre esse tema Minha Cidade, Minha Missão, que nós começamos a falar no congresso de células, quando o pastor P7 esteve conosco. E desde então eu tenho compartilhado sobre esse tema. E hoje nós queremos compartilhar, falar de Jesus transforma vidas. Amém? Falar de Jesus transforma vidas. Nós vemos, nesse texto que nós lemos, o contexto é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Era meio-dia, Jesus passava ali por Samaria, e os discípulos tinham saído para comprar comida na cidade, nas vilas, e Jesus então se aproximou de uma mulher, que é chamada de mulher samaritana, que estava pegando água ao meio-dia no poço de Jacó. O fato dessa mulher estar pegando água ao meio-dia é algo inusitado. Não é comum uma senhora, dona de casa, estar pegando água no poço ao meio-dia. Normalmente as mulheres, as donas de casa, pegariam água antes, para meio-dia estar com o almoço pronto. E se ela fosse nordestina, 11h30 já estava o almoço pronto. Se fosse a minha esposa, 13h, estava pronto. Amém. Então, queridos, não era normal que ela estivesse ali pegando água. E aí, então, ela começa a conversar com Jesus. Jesus começa a conversar com ela. E é também algo que não é comum um homem falar com uma mulher. Naquela época, sozinho. E ainda não é mais comum ainda um judeu falar com uma mulher samaritana, ou com uma pessoa samaritana. Porque os samaritanos não falavam com os judeus. Eles tinham uma rixa. E eles não seguiam o judaísmo como os judeus seguiam, porque os judeus adoravam em Jerusalém, e os samaritanos adoravam nos montes.
E a adoração nos montes era uma adoração reprovada por Deus, e era uma adoração praticada pelos idólatras, pelos que adoravam Baal, adoravam os deuses. Desde o começo, o Senhor tinha alertado para que o povo não fizesse culto nos montes, e determinou Jerusalém para ser o lugar de culto e adoração. Obviamente, irmãos, quando eu estou citando aqui que o judeu não deveria orar no monte, não tem nada a ver com alguém hoje no monte orar. São duas coisas distintas. Não tem correlação, porque a gente sabe que vários homens de Deus teve experiência nos montes, nos lugares desertos, mas a adoração coletiva, a adoração do povo era em Jerusalém, era no templo, principalmente. Muito bem. E Jesus então pede água para aquela mulher. E ela fala assim: como tu, sendo judeu, me pede água, sendo eu uma mulher samaritana? Jesus disse: olha, se você me pedir, eu te dou água da vida. E ele se interessou: então dá-me dessa água. Não é? Jesus disse: vai lá e pega o seu marido e vem cá. E ela disse: mas eu não tenho marido. Ela disse. E Jesus disse a ela: olha, é verdade que você não tem marido, porque já tivestes 4. E esse que mora com você não é seu marido. E a mulher então disse: vejo que és profeta. E essa conversa impactou aquela mulher. E ela então, finalmente, ela disse: olha, nós sabemos que quando vier o Messias, vai nos ensinar tudo a respeito da vida. E Jesus disse: eu que falo contigo, sou eu o Messias. E ela creu, e ela acreditou que Jesus era o Messias. E ela então foi para a vila e disse aos homens: olha, encontrei alguém que contou toda a minha vida, que falou tudo a meu respeito, não será que ele não é o Cristo? E aqueles homens então foram influenciados pela palavra daquela mulher, e eles foram até Jesus, e Jesus ficou 2 dias com eles naquela vila. E o fato é que aqueles homens ouviram Jesus durante 2 dias, eles creram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. E eles disseram: mulher, nós agora cremos que Jesus é o Messias, não é porque você falou, é porque nós ouvimos e sabemos, e realmente agora acreditamos que realmente esse homem, Jesus, é o Filho de Deus. Então, o testemunho dessa mulher trouxe uma revolução numa vila, numa pequena cidade. A experiência dela de ter um encontro com Jesus impactou a sua vida, transformou a sua vida. E isso fez com que ela falasse isso a outras pessoas, de tal forma que uma cidade inteira foi ganha para Jesus. Uma cidade inteira acreditou em Jesus, por causa do testemunho de uma mulher samaritana. Queridos, 3 coisas precisamos saber sobre falar de Jesus, baseado na experiência de Jesus e a mulher samaritana. Primeira coisa é que pessoas creem pelo que falamos, pelo nosso testemunho. O método que Deus usa para que pessoas possam crer em Jesus é usando aqueles que já creem com testemunho, com palavras. Porque foi isso que essa mulher realizou na sua experiência. No versículo 39 do capítulo 4 de João: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, as pessoas vão crer quando alguém falar de Jesus. Aquela mulher falou de Jesus, e muitos creram na palavra daquela mulher. O método que Deus usa para trazer pessoas a Cristo é através de palavras,
É através do testemunho daqueles que já acreditaram, que já creem no Senhor Jesus. Então eu faço uma pergunta para você. O que mais tem impedido que as pessoas se cheguem a Cristo? Será que o que impede que as pessoas se cheguem a Cristo é porque elas são duras de coração, como muitos falam? É porque elas são muito pecadoras, como muitos pensam? Ou será que as pessoas não têm vindo a Cristo porque nós temos falado muito pouco de Cristo? Qual será a maior razão que tem afastado as pessoas de conhecer a salvação em Cristo? Será que não é pelo fato de nós sermos negligentes? Será que não é pelo fato de nós, muitas vezes, nos calarmos? Nós sermos alcançados pelas boas novas, nós sermos recebidos em Cristo Jesus, perdoados em Cristo Jesus, mas nós não estamos levando essa mensagem a outras pessoas. Nós não estamos levando boas novas ao mundo. Será que não é isso que tem impedido em que muitos não venham de fato a Cristo? Queridos, nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, como pessoas que creem no Evangelho, nós temos a responsabilidade, como atalaia, de levarmos a mensagem. Jesus já nos deu a ordem para que a gente possa ir, para que você possa ir e falar de Jesus a todas as pessoas que for possível e que estiver ao meu e ao seu alcance. Você pode dizer amém? Então as pessoas vão crer quando nós falamos de Jesus. Aquela mulher levou aqueles homens a crer porque ela falou de Jesus. As pessoas, elas vão acreditar quando nós abrimos a boca e testemunharmos do nosso amado, glorioso, bendito e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer glória a Deus? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que o nosso falar de Cristo precisa ser intencional e imediato. Com essa mulher samaritana, nós eliminamos duas barreiras, pelo menos, que possa tentar nos impedir de falar de Jesus. Primeira barreira é que muitas vezes o cristão pensa que só quem conhece bem a Bíblia, só quem fez uma classe bíblica, uma classe de evangelismo, só quem fez talvez o curso de teologia, pode falar de Jesus. Pode ser um mensageiro de Jesus. Então, pelo fato então de eu não ter esse conhecimento, de eu não ter feito um curso, então eu estou em possibilidade, eu não sei falar de Jesus. Então muitos cristãos têm levantado essa barreira para que ele não fale de Jesus. Mas o que aconteceu com essa mulher samaritana? Depois que ela teve aquele encontro com Jesus, por acaso ela fez um curso bíblico? Por acaso ela fez um curso de teologia? Por acaso ela teve um treinamento específico? Irmãos, estudar a Bíblia é muito bom e devemos estudar. Se pudermos fazer um curso de teologia, com certeza pode nos acrescentar conhecimento. Mas o fato é que essa mulher, a experiência dela foi que após o encontro com Jesus, ela logo saiu para falar de Jesus. A experiência dela com Jesus foi o suficiente para que ela fosse à cidade, abrisse a boca e anunciasse a Jesus Cristo. Versículo 26 diz assim, 28, 29 de João 4. Então, deixando o seu cântaro, ou o seu vaso, ou o seu pote, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pela experiência da mulher samaritana, não precisamos saber muito sobre a Bíblia para falarmos de Jesus. Basta que nós tenhamos tido um encontro com Ele. Amém, querido? Então, se você teve um encontro com Jesus, se você teve uma experiência com a sua graça, uma experiência com o seu perdão, então você já está qualificado, já está capacitado para falar desse encontro às pessoas, para falar de Jesus às pessoas.
E o que impacta as pessoas é justamente a experiência que alguém teve com o Senhor. Não teoria, não conhecimento teórico, mas uma experiência real de uma transformação, de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, é necessário apenas esse encontro. Uma vez que você teve esse encontro, você pode ir e falar de Jesus a todas as pessoas. Diga glória a Deus. A segunda barreira que às vezes alguns se levanta, é que alguns pensam que para que ele seja uma testemunha de Jesus, ele precisa ser santo. Ele precisa ser alguém sem defeito. Ele precisa ser uma pessoa muito amadurecida. Mas essa barreira é caída aqui, nessa experiência da mulher samaritana. Quem era essa mulher? Uma mulher que tinha tido 4 casamentos. E estava amigada com um homem. Era o 5º companheiro que ela tinha tido a experiência de conviver. E o Senhor viu uma palavra de conhecimento, o Senhor viu essa realidade na vida daquela mulher. E a partir disso, foi que o Senhor mostrou para ela que Ele podia dar para ela a água da vida, onde ela nunca mais ia ter sede. Que ela ia encontrar um lugar de satisfação em Deus, um lugar de satisfação em Cristo. E o próprio Jesus nos diz que Ele nos dá do seu Espírito, e o seu Espírito, Ele flui dentro de nós com águas vivas e sacia a fome de todo aquele que tem sede de significado, que tem sede de salvação, de perdão, de amor. Em Cristo é saciado completamente. Deus amou o mundo, que nos deu Jesus. Em Jesus encontramos o amor verdadeiro. Em Jesus encontramos o perdão. Em Jesus encontramos reconciliação. E aquela mulher, ela creu em Jesus. Ela creu que Jesus era o Messias. E ela não esperou para ver se realmente ela ia se firmar, para ver se realmente ela ia perseverar, para ver se realmente ela ia mudar. Não, ela teve um encontro, então, mesmo com a sua vida, que vinha bagunçada, que vinha uma vida cheia de altos e baixos, mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, ela já foi e já falou de Jesus. É claro, se eu tenho um tempo de caminhada, eu vou mostrar uma vida muito mais transformada. Mas se eu estou começando a minha caminhada na fé com Jesus, eu não preciso esperar que os anos se passem, que os meses se passem. Não! Se eu tenho um encontro com Jesus, conforme a gente vê na experiência dessa mulher, eu já posso falar de Jesus imediatamente. Já posso falar da alegria em Jesus, do perdão em Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, você não precisa ter uma maturidade tão grande, uma santidade tão grande aos olhos humanos para poder falar. Não, você pode falar agora, você pode falar hoje, você pode falar a cada dia, se você teve um encontro com Jesus. Você pode dizer amém, querido? Então, falar de Jesus não é somente para o líder de uma célula, não é somente para um pastor, não é somente para um obreiro, não é somente para alguém muito especial, muito bem cotado na igreja, na cidade. Falar de Jesus é uma oportunidade, é uma graça para todos os cristãos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Você pode dizer amém, querido? Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que a tarefa de todo cristão
é oportunizar que cada pessoa tenha a sua própria experiência com Cristo e a salvação. Queridos, nossa maior tarefa que Jesus nos deixou é que nós venhamos oportunizar, dar oportunidade para que todas as pessoas que conhecemos possam conhecer Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Quando nós nos dispomos a isso, os resultados podem ser rápidos. A mulher samaritana teve um resultado rápido. Uma pregação, um encontro, a cidade inteira se converteu ao Evangelho. E os resultados podem ser rápidos, mas também podem ser lentos, podem demorar. Mas independente dos resultados, nós precisamos falar de Jesus, evangelizar as pessoas, mostrar para as pessoas o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que obedecê-lo. Se nós somos discípulos, se você é um discípulo, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos obedecê-lo. Então, se nós somos um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, então no seu coração já tem uma predisposição. Você está querendo saber, Senhor, o que eu faço? Jesus, diz aí que eu estou aqui já pronto para seguir a tua palavra. Aí você ouve, como está ouvindo hoje, você lê a palavra. Jesus diz, ide, eu vos envio, pregue a minha palavra, faça discípulo. Então você diz, Senhor, é para já. Eu estou pronto a fazer isso, porque eu estou te seguindo, eu vou te obedecer. Então no coração de cada discípulo do Senhor, já temos essa predisposição desse coração novo. Em João 4, 35, 38, diz assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Verso 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. Vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ele estava aqui no tempo, fazendo aqui uma previsão para o tempo da colheita natural. E Jesus estava dizendo, olha, é tempo da colheita espiritual. Os campos espirituais já estão brancos para serem ceifados, já está pronto para serem ceifados. Outros plantaram e vocês vão colher, ele falando aos discípulos. Os profetas plantaram, os homens do Velho Testamento plantaram, anunciaram o Messias, e vocês vão colher o que eles plantaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vão usufruir do trabalho deles. Vocês vão colher. Muitas vezes, a gente prega para muitas pessoas. E às vezes, eles vão se converter em outro lugar, em outra cidade, em outra igreja, em outro ministério. Às vezes, ministérios estão pregando por aí, e as pessoas vêm e se convertem na nossa igreja. Nós estamos muitas vezes colhendo o que outros plantaram. Então só Deus vai dar recompensa para cada um que semeou. Mas o fato é que precisamos semear sobre as vidas e precisamos também colher as vidas para Deus. Você pode dizer amém? Há pelo menos 3 tipos de pessoas em relação à salvação. Primeiro, aqueles que ainda não viram a sua necessidade pessoal do Salvador.
Veja bem, Jesus nos manda ir falar dele. Então, nós vemos assim que há 3 tipos de pessoas que nós iremos encontrar enquanto vamos a elas falar de Jesus. Como já falei, aquelas que ainda não viram a sua necessidade pessoal do Salvador. Existem muitas pessoas que elas têm assim uma boa índole, elas têm assim um bom caráter, elas são pessoas honestas. Então elas pensam que está tudo bem, que elas não precisam de um Salvador, elas não precisam de um Redentor. Então nós precisamos mostrar para essas pessoas que todos nós somos doentes, que todos nós somos pecadores, estamos carecendo da glória de Deus, estamos distantes da glória de Deus. E que independente da boa índole, que independente da boa família, que independente das boas ações, todas as pessoas necessitam de arrependimento e de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode dizer amém? Segunda classe de pessoas, aquelas que estão crendo em algo sobre a salvação fora de Cristo. Existem pessoas religiosas, muitas vezes, que elas estão acreditando que pelo fato de pertencerem a uma boa religião, a uma religião que faz boas ações, elas pensam que não precisam do Salvador. Algumas pessoas pensam que pelo fato delas praticarem boas obras, elas vão para o céu. Deus vai dar uma recompensa boa para elas. Então tem muita gente pensando essas coisas e não estão indo a Cristo para a salvação, não estão confiando em Cristo para a salvação. Então nós precisamos chegar até essas pessoas e dizer para elas que elas precisam de Cristo para a salvação, que não é a religião que vai salvar, não são as boas obras que vão salvá-la, mas somente a salvação nos é dada através de Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, do seu sangue derramado, e somente crendo nele é que cada um recebe o perdão de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, querido? Agora você não pode ter dúvida disso. Você precisa ter convicção em Cristo, convicção no Evangelho. Você não pode titubear, você não pode duvidar, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode dizer amém? E há aquelas pessoas que já esperam em seu íntimo o Salvador do mundo. São as pessoas que já estão prontas para serem tomadas para Cristo. O coração delas já estão esperando o Salvador do mundo. Elas sabem que são pecadoras, independente se elas pertencem a uma religião, independente se elas são pessoas que façam boas obras ou não, mas no íntimo delas, elas sabem que elas estão precisando do Salvador. São pessoas que, apesar de buscarem uma boa igreja, apesar de buscarem fazer boas obras, elas sabem que isso não é suficiente. Elas sabem que elas precisam, no íntimo, serem perdoadas, ser alcançadas. Elas esperam o Salvador para os seus corações e para as suas vidas. Então, para essas pessoas, chegamos logo com a palavra e logo elas recebem seus corações, porque já está pronta para ser colhida para o reino do Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém, querido? Então, diante dessa realidade, precisamos de paixão por Jesus. Precisamos de paixão por Jesus e foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Paixão por Jesus e foco nas pessoas. Nosso foco não pode ser nas coisas que fazemos. O nosso foco não pode ser na organização, na instituição. O nosso foco não pode ser na aparência das coisas. O nosso foco precisa ser nas pessoas. Precisamos
ter paixão por Jesus e gastar tempo com as pessoas. Amém, querido? Gastar tempo na célula, gastar tempo no discipulado, gastar tempo com o doente, gastar tempo com o necessitado, gastar tempo com aquele que está afastado, gastar tempo, focar nas pessoas, não importa se estão perto ou se estão longe, nós precisamos entender que o plano de Deus são com as pessoas, o objetivo de Deus são com as pessoas. No versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O que Jesus estava fazendo quando ele declarou isso? Ele estava falando do reino de Deus para aquela mulher samaritana. Ele perdeu o horário do almoço. Ele não almoçou naquele dia. E ele não sentiu perca. Ele não se chateou porque não almoçou. E ele declara então: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, o meu foco, essas são as pessoas. A minha paixão é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é estar com as pessoas. A vontade do meu Pai é que eu alcance as pessoas para o seu reino. Isso é mais importante do que a minha hora de almoço. Isso é mais importante do que o meu descanso. Isso é mais importante do que o meu sustento físico. Querido, Jesus ficou sem comer para evangelizar uma pessoa. E dessa pessoa, uma ponte para alcançar uma cidade inteira. Jesus tinha paixão pela glória de Deus. A vontade de Deus é a reconciliação do mundo. Então ele focava na redenção das pessoas, a ponto de perder o horário de comer. E depois ele se deu na cruz do Calvário para tornar-se o Salvador do mundo inteiro. Existe uma história de um homem chamado David Brainerd. David Brainerd, ele se tornou um missionário inglês. E ele dizia: não importa onde ou como vivi, ou por que dificuldades passei, contanto que tenha desta maneira conquistado almas para Cristo. E chamou a atenção de David Brainerd a situação dos índios norte-americanos. Não havia muitos missionários trabalhando entre os índios norte-americanos em 1700 e por aí afora. E ele então começou a orar pelos índios e a visitar os índios norte-americanos. E esse desejo de levar o evangelho aos índios, a cada dia foi crescendo no coração desse jovem. Quando David Brainerd tinha 24 anos, ele escreveu em seu diário: quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. Frequentemente, David Brainerd ficava exposto a frio e a fome. Ele não podia ter o conforto de uma vida normal. Ele viajava a pé, cavalgava por longas distâncias, dia e noite. As viagens eram perigosas nas florestas. E ele fazia isso para atingir tribos distantes. Passava por montanhas íngremes, na escuridão da noite, atravessou pântanos perigosos, rios de forte correnteza, florestas infestadas de animais selvagens. Tinha de viajar muitas vezes 15 a 25 quilômetros, às vezes a pé, às vezes a cavalo.
E às vezes fazia isso para comer, para comprar um pão num local onde vendia, e quando ele ia comer o pão já estava estragado, mofado, azedo. Muitas vezes David Brainerd estendia sobre o chão palha de coco, para ele dormir à noite, sobre pedras. Em muitos momentos ele estava só, e às vezes ele ficava feliz quando ele tinha um tradutor pelo qual ele podia conversar e compartilhar algumas coisas. David Brainerd não teve muitos companheiros. Nessa obra de alcançar os índios, muitas vezes ele o fez sozinho. Ele não tinha com quem dividir o fardo da oração e da comunhão. Ele não viveu uma vida confortável. Mas o seu ministério tornou-se bem amplo. Ele alcançou muitos índios nos estados norte-americanos de Nova York, Nova Jersey e da Pensilvânia. Uma vasta área, esse homem impactou e conduziu muitos índios a conhecer a Cristo. Devido à sua fragilidade física e aos rigores do campo missionário, ele contraiu tuberculose. David Brainerd calculou o preço do seguir a Cristo e deliberadamente fez uma escolha de separar-se do mundo civilizado com suas vantagens e associar-se à dureza do trabalho e possivelmente ter uma morte prematura. Ao escolher o trabalho nas florestas úmidas, Brainerd sabia que não poderia esperar viver muito. Ele assistiu seu corpo definhar pouco a pouco. Foi colocado no leito de morte, sofrendo terrível agonia e dor física. David Brainerd faleceu em 9 de outubro de 1747, tendo sido sepultado em Massachusetts. Um biógrafo de Brainerd diz que ele foi como uma vela, que na medida que se consumia, transmitia luz àqueles que estavam em trevas. Essa foi a vida de David Brainerd. Começou a pregar com 24 anos aos índios, morreu aos 29 anos. Mas deixou um impacto extraordinário entre as tribos americanas. Queridos, a igreja grata, apaixonada pela redenção de Cristo, deve focar nas pessoas e gastar tempo em conduzi-las a Cristo. O cristão grato, apaixonado pela redenção de Cristo, deve focar nas pessoas e investir tempo para conduzi-las a Cristo. Nesse texto que nós lemos, volto a dizer, ele deixou de comer para falar do reino de Deus àquela mulher. E eu pergunto para você nessa noite, o que você está deixando de fazer no campo pessoal e até essencial para falar de Jesus? O que você tem deixado dos seus afazeres pessoais, cotidianos, para tirar um tempo com alguém, com uma pessoa, para falar a ela de Jesus, de Cristo? David Brainerd abriu mão de toda a sua vida. Ele morreu aos 29 anos para conquistar pessoas indígenas para Jesus. O que você está disposto a fazer de forma apaixonada e focada em pessoas, para conduzir pessoas a Cristo? Para conduzir vidas a Cristo. Será que nós podemos propor em nosso coração que não passe uma semana sem que a gente fale de Jesus para alguém? A Bíblia fala que houve um homem chamado D.L. Moody, que ele orava para Deus dar para ele uma vida por dia. E todos os dias ele falava de Jesus para alguém.
Depois ele começou a pedir 2 vidas por dia. Depois ele pediu 3 vidas por dia. E depois ele pedia 4 vidas por dia. E ele experimentou essa realidade de levar pessoas a Cristo. Será que nós podemos, irmãos, nos propor diante de Deus, de toda semana, nós falarmos de Jesus para pelo menos uma pessoa, de não deixar passar uma semana sem que alguém não ouça de Jesus através dos nossos lábios? Será que nós podemos todos os dias dobrar nossos joelhos e orar por pessoas que não conhecem a Jesus ainda e pedir para que o Senhor abra o coração delas para o Evangelho, para o reino de Deus? Será que nós podemos orar por 3 pessoas todos os dias pela redenção e transformação da vida delas? O que é que nós estamos dispostos a fazer para conduzir pessoas a Cristo? Pessoas só virão a Cristo se nós falarmos a elas de Jesus. Se nós falarmos a elas com palavras. Não é só dar um testemunho, mas é falar com palavras acerca de Jesus. Quero convidar você nessa noite, a como aquela mulher samaritana, que nós possamos abrir nossa boca e falar de Jesus às pessoas. Amém, queridos? Falar de Jesus às pessoas. Falar das boas novas de Jesus, do amor de Jesus, do perdão de Jesus. A muitas pessoas, em nome do Senhor. Amém, queridos? Que devemos colocar em prática essa intenção sagrada, maravilhosa, de forma apaixonada, para a glória de Deus. Falarmos de Jesus. Falarmos de Jesus. Falarmos das boas novas. Falarmos de Cristo. Vamos ficar em pé nesse momento. Amém. Vamos todos ficar em pé para a gente fazer uma oração a Deus. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, Espírito Santo, desperta, Senhor, teu povo, desperta, Senhor, a paixão pela tua glória,